a 29. Mateus, capítulo 7, do versículo 24 a 29. Todos que encontraram, pode dizer amém? Amém. Mas diante de mais nada, eu já quero externar a minha alegria, primeiramente a Deus, e depois a irmã, a ministra, a pastora Reis, que teve a honra de me convidar para estar ministrando aqui nesta igreja, nessa noite. Meu muito obrigado, Deus, já. Então, aproveitando os irmãos, Mateus 7, 24 ao 29. Leremos então a palavra, só minha acompanhe. A Bíblia traz o título A Casa na Rocha e a Casa na Areia. Teremos: todos aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. 25. E desceu a chuva e correu rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. 27. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. 28. E aconteceu, concluído Jesus estes discursos, a multidão se admirou das suas doutrinas. 29 e o último desse capítulo 7 de Mateus. Porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? Querido Deus Pai, muito obrigado, Jesus, pela leitura que a igreja nos acompanharam. Pai, que toda distração agora, ó Pai, que venha voltar pela Tua palavra. A Tua palavra diz: por crer, vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos, por fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Eu estou feliz que eu convidei ontem aqui na igreja, sentado aqui na frente, o Gustavo ia passando, esse adolescente, e eu convidei para ele estar aqui hoje, aqui na igreja, e ele com muita propriedade, e ele falou: pastor, eu vou. E aí está o Gustavo. Deus te abençoa. É o Gustavo e a Letícia. A Letícia, que é a irmã dele, com grande outra igreja aí para baixo. Segundo ele me falou, a sua mãe e seus pais é evangélico, Gustavo? Ainda não, né? Então tá bom. E você continuará fazendo parte conosco aqui. Seja muito bem-vindo. Tá bom, filho? Deus te abençoa. Queridos, eu vou pregar hoje, que fala em duas construções. Primeira construção é o homem que construiu a sua casa na rocha. Oh, glória! Quem é essa rocha? Jesus. Glória a Deus. E vou falar também da outra construção. A outra construção, aquele homem que construiu a sua casa na areia. Então, são duas construções, mas com ângulo diferente. Existem diferenças. Que a palavra de Deus diz assim: e todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo ao homem prudente
a sua casa na rocha. Quem é esse? Ele é aquela pessoa que vem para a igreja, ele aceita Jesus, ele fica alicerçado. Glória a Deus. Aonde? No centro da vontade de Deus. Ele aceitou, uma vez que ele aceitou Jesus, alguém um dia falou para ele de Jesus, e a palavra de Deus, ela não vai dizer, a palavra de Deus, ela diz, ela não contradiz, ela diz, então é aquele homem que vem para a igreja, alguém um dia foi responsabilizado para anunciar o evangelho para ele, e quando ele ouviu a palavra de Deus, ele deu crédito, ele começou a construção dele, aonde que ele começou a construção? Na palavra de Deus, porque a Bíblia é sagrada, oh glória, ela é uma bússola, ela é uma que nos orienta como vamos chegar o porto seguro, quando nós vamos adentrar nos portões celestiais. Glória a Deus. E ele começa a ir buscando, ele vai na fonte. E quem é essa fonte? Essa fonte é Jesus de Nazaré, oh glória, essa fonte é Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, que posicionamos a mão no arado, Jesus falou, quando nós posicionamos a mão no arado, jamais poderíamos retroagir, jamais poderíamos largar. Então, quando nós aceitamos Jesus, se nós olharmos para a retaguarda, terás perigos. Que perigo é esse, por exemplo? Ele vai olhar do passado, e o passado negativos. Mas quando o homem, oh glória, quando o homem aceita Jesus, com a convicção de morar no céu, de começar a ler a Bíblia, como eu falei, a Bíblia, esse cajado, ele nos orienta. Glória a Deus. Como é que nós vamos ficar aqui na rocha, e a rocha é Jesus, se nós não lermos a palavra de Deus? Sabe por que eu falo isso, querida igreja? Tem muita gente abre uma Bíblia lá no Salmo 91, e ele coloca assim numa mesa, ele pega essa Bíblia, nessa parte do Salmo 91, coloca aí no armário e fica atento. Eu perguntaria à igreja, vai valer alguma coisa? Não. Mas quando ele pega a Bíblia, ele começa a ir na fonte, ele começa a estudar, ele traz a Bíblia para ele, oh glória, e começa a examiná-los as Escrituras. E quando Jesus falou que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a inefável palavras, ele começa a alimentar-se, ele começa a crescer na vida espiritual, oh glória, aleluia. A construção na rocha é aquele homem sábio, é aquele homem prudente, oh glória, ele é um prudente. Por que ele é sábio? Porque ele entendeu, ele compreendeu que só em Jesus ele encontrará felicidade, só em Jesus ele encontra o escape, só em Jesus ele encontrará saída, aleluia. Vale a pena quando nós olharmos, não só desfolharmos a Bíblia, mas quando nós começamos a estudar, o Espírito Santo, oh glória, ele nos capacitará, aleluia, e nós começamos a encher de glória, de bênçãos, de louvores. É isso que nós precisamos. Por que, pastor Mineirinho? Porque muitos hoje não tem, pastor Nilton, aquele desejo mais de ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque aparece o sono da negligência.
o cansaço físico, o cansaço mental, que ele já tem mais aquela convicção, ele acha que não é mais importante. Mas quando nós voltamos para a palavra de Deus, começa a ler a palavras e falar: Espírito Santo, eu não entendo, mas o Senhor vai fazer com que eu possa a desenvolvê-las, eu possa a crescer, eu posso desempenhá-lo, esse desejo, esse afinco de crescer espiritualmente, diaconisa Daiane. Aleluia! Então nós precisamos estar sempre buscando a presença do Papai do céu. Oh, glória! A Bíblia nos chama esse homem de prudente. A Bíblia chama esse homem sábio, porque ele sabe aplicar, ele sabe procurar o melhor para a vida dele, para o crescimento da vida espiritual. Oh, aleluia! Glória a Deus! E quando nós não queremos ler mais a Bíblia, encosta ela, coloca no armário, em cima de uma mesa, já não queremos mais buscar o conhecimento que o Senhor nos otorgou. Ele pede, diaconisa, irmã Manoel, ele pega a Bíblia e encosta a Bíblia, ela já não é mais ovários, ele está lendo a palavra de Deus. Eu deparei-me em certa ocasião com uma pessoa, meu irmão, que falou assim: pastor, eu não quero mais, não vou ser crente, não quero ser, tenho até vontade, outro dia tenho, não tenho. Por quê? Porque ele não sabe ler. Ele chegou para mim e falou: pastora Luzia, disse: não, eu não sei ler, vou fazer o que com a Bíblia? Só para andar com a Bíblia para cima e para baixo e não saber ler. Ele falou: não é aproveitável, mas Deus nos capacitou. Eu cheguei ao ponto de falar para ele, falei: meu irmão, você tem vontade de ler? Tem. Aceita Jesus, porque o Espírito Santo, oh glória, vai te capacitar. Você vai aprender, porque o maior professor é o Papai do céu. Aleluia! Ele deu crédito, levantou a sua mão, aceitou Jesus. Sabe o que ele é hoje? Ele hoje é evangelista. O nome dele, Raimundo Nonato da Silva. Ele aceitou Jesus como Salvador. Oh, glória! Então, meu irmão, se a pessoa não sabe ler, mas tem aquela vontade, aquele desejo de crescer na vida espiritual, Deus o capacitará. Glória a Deus. Por que, pastor Mineirinho? Deus não chama a pessoa o capacitado. Sabe por que Deus não chama o capacitado? Para ele não se gloriar. Ah, não, eu sou formado, sou bacharel. Então Deus vou chamar aquela pessoa que não sabe nada e tem vontade de aprender, ele tem vontade de crescer. Oh, glória! Então ele aceita Jesus e o Espírito Santo começa a capacitar. Oh, glória! E ele aceitou Jesus. Ele hoje é evangelista e pregador do Evangelho, ganhador de alma para o reino. Aleluia! E ele creu. A palavra de Deus nos diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Oh, glória! Essa aqui é o cajado, essa aqui é a bússola que nos orientam como nós vamos adentrar no céu, no portão celestial. Aleluia! Então ele deu crédito. Ele falou: vou aceitar Jesus dos crentes. Meu irmão, a melhor coisa que você faz é o melhor encontro que você vai ter. Então Deus põe na tua cabeça: Deus não chamará o capacitado. Porque o capacitado, ele não, eu sei isso, eu sou doutor nisso, eu tenho teologia, já tenho doutorado. Então, você entendeu como é que é? Então Deus pega aquela pessoa bem humildezinho: vem, meu filho, vem pra cá, você tem vontade, vou tocar, você vai aprender, vou pegar você que a sociedade não te dá mais valor e
e vou te chamar, vou te capacitar e vou fazer você sentar com os príncipes. Aleluia! Oh, glória! Então, essa pessoa que a sociedade já falava que vivia, saía se prostituindo, mas um dia, aleluia, ele teve um encontro com a pessoa Jesus de Nazaré, e Deus fez com que ele cresceu, Deus fez com que ele se levantasse aquelas largadas. Amém, queridos? Então acredita no potencial de Deus. Então, se tem alguém aqui nessa noite que não sabe ler, mas tem desejo de crescer, tem desejo de avançar na palavra de Deus, hoje e logo ao término, eu quero fazer uma oração, finalizando com toda a igreja, que Deus vai tocar, aleluia. Então, querida igreja, vale a pena ressaltar ao homem sábio, o homem, aquele que busca a presença de Deus, aqueles que obedecem à liderança, aquele, o sábio, aquele que obedece ao seu pastor, sua pastora, aquele que está sempre com os ouvidos atentos para umas chamadas. Se na igreja chama, e se não chamou o nome, aquela pessoa sábia, ela chega para a liderança e diz: meu nome não está aí, tem como se programar o meu nome? Eu quero aprender a evangelizar, eu não sei ler. Não é pecado falar a verdade, eu não sei, mas eu quero aprender. Tem uma oportunidade, irmão, é assim que Deus faz. Ele não vai chamar lá o capacitado, não, porque ele vai querer se aparecer no meio da sociedade. Mas aquele irmão humilde, Deus disse: eu vou ensinar. Ele vai crescer para a glória, a honra do nome de Jesus. Oh, glória! Esse é o homem prudente, este é o homem sábio. Aleluia! Glória a Deus. Também Deus fala, eu estou falando e estou pregando duas construções: a construção da pessoa que construiu a sua casa na rocha. Eu estou falando da outra construção do que o homem sensato que construiu a sua casa na areia. Esse que construiu a casa na areia, ele não foi sábio nas colocações, ele não foi sábio na construção. Por que, pastor Mineirinho? Porque ele construiu a casa na areia. O que eu quero dizer isso? Qual é a profundidade que a pessoa que constrói uma casa na areia? Não tem uma base, essa construção não tem uma profundidade. Porque para se construir uma casa, se tiver alguém construtor aqui, vai passar a entender daquilo que eu vou falar. Quem vai construir uma casa na rocha é aquela pessoa sábia, precisa do alicerce. Tem que ter uma base sólida. Que base é esta? Feita com quê? Feito com a areia. Tem que ter areia, tem que ter o barro, tem que ter o ferro. É um processo. Glória a Deus. Ah, pastor, fica caro. Mas tudo que é gostoso, que faz com perfeição, claro e evidente, vai ser uma construção com profundidade, um trabalho com responsabilidade. Olha só agora a diferença: aquele que constrói uma casa na areia. Quem constrói uma casa na areia, se procurar ferro não tem, se procurar pode ter tijolos, mas no lugar do concreto para fazer a base tem que ter profundidade e não tem. Consequentemente, é isso que Deus fala através deste canal do pastor Mineirinho, com a profundidade e conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! Então,
quando se constrói uma casa na rocha, igual essa pessoa sábios, a palavra de Deus nos diz, ela não vai dizer categoricamente, ela diz, a palavra de Deus diz que veio a tempestade, que veio a chuva e bateu forte naquela construção, naquela casa. Mas aonde? Ao peso da palavra, ao peso da palavra. Mas Jesus, porém, está aqui, porém, ela não caiu, porque a casa, ela estava edificada na rocha, aleluia, a rocha é Jesus de Nazaré, oh, aleluia. Agora vamos à construção da pessoa que temor. Sabe quem é essa pessoa que constrói a casa na areia? É aquela pessoa que vem na igreja, ele pode até aceitar Jesus, levanta a sua mão, o pastor, a quem de direito vem ou possa apresentar ele para Deus, queridos, mas ele não dá ouvidos, ele deixa a palavra adentrar no ouvido e sair no outro, ele não se procura se alicerçar na palavra de Deus. Então o que acontece? Ele vem, aceita Jesus, quando pensa, cadê ele? Cadê o João? Vamos colocar assim, cadê o irmão João? Mas o irmão João, eu vi um dia, passando de ônibus, olhei ele lá no boteco, tomando uma cerveja, estava lá, ou então eu estava lá, passei por frente a um prostíbulo, e ele estava lá, agarrado com a dona. Está trazendo bem ralinho para a igreja que possa entendê-los, possa compreendê-lo. É a pessoas que não fica alicerçado na palavra. Mas, irmã Paula, quando nós aceitamos Jesus, o nosso caráter muda alguma coisa. Porque Jesus falou assim, vem meu filho, vem como está, pode ser cachaceiro, pode ser um prostituto, vem cabeludo, ele vem de qualquer jeito, ele vem, mas quando ele chega, ele tem um encontro verdadeiro com o Papai do céu, algo tem que acontecer na vida, oh glória, tem que acontecer, porque ele aceitou um Deus que tudo pode. Quando a palavra diz crescer na graça e no conhecimento, algo tem que acontecer na vida desse cidadão ou desse cidadão. Então, meus irmãos, em Cristo, sejam sábios. Sejam sábios. Quando nós aceitamos Jesus verdadeiro, temos que policiar-nos. Tem que ir nas palavras. Quando a liderança convoca, faz uma solicitação, irmãos, vamos se apresentar numa igreja tal, meu irmão, vamos comprar um uniforme tal, irmão, vamos. Você está ajudando a liderança, você está obedecendo a liderança e você está obedecendo a Deus. Porque quem está na frente de uma responsabilidade, de um trabalho, sabe o que eu estou falando. Então ajuda para que nós tenhamos uma liderança sólidas, com conhecimento, sejam obedientes. Não, eu não gosto da irmã, eu vou deixar correr de qualquer jeito, aleatório. Só que um dia haverá uma prestação de contas, porque não é grato pela sua liderança, não é grato pela sua pastora, não é grato pelo seu pastor, não é grato pela sua igreja, aleluia. Seja obediente à liderança. Quando você obedece à liderança, você está obedecendo o Papai do céu, oh glória. Por isso, querida igreja, eu quero dizer em alto bom tom, seja obediente. Se ora mais, aleluia. Se jejua, passa a jejuar mais. A selada da madrugada, a pilha é menor para falar com Deus, oh glória, aleluia. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu quero agora perguntar, neste exato momento,
Se tem alguma pessoa para Jesus nessa noite, que se encontra distanciado no caminho, ou nunca foi crente, mas hoje a palavra falou e quer estar perto de Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite, para reconciliar ou aceitar Jesus? Você já é Gustavo, você já é evangélico, Gustavo? Você quer ser crente a partir de hoje? Quer fazer parte dessa igreja? Você quer, Gustavo? Sim ou não, Gustavo? Quer aceitar Jesus? Então fique de pé, Gustavo. Aleluia. Olha o Gustavo aceitando Jesus hoje, fazendo parte desse ministério. Deus te abençoe, filho. Eu também tenho um sobrinho que mora lá no Maranhão e chama-se Gustavo, o nome dele. Muita gente boa, tá bom? Deus é filho do meu irmão. Deus abençoe. Tem mais alguém para Jesus nessa noite que quer reconciliar ou aceitar Jesus? Aproveita que a porta da graça, a porta da esperança, ela vai fechar. Jesus falou: a noite vem e ninguém pode mais trabalhar. Amém? Fique